Eu fiquei cerca de 10 anos sem ver o meu pai. E o mais louco disso é como aconteceu esse reencontro. Foi por conta de uma pergunta simples do meu filho. Uma pergunta que mudou tudo. E até agora eu não consigo chamar isso de coincidência. Era quinta-feira à noite. A gente estava jantando em família. Até então, tudo normal. Comendo aqui nessa mesa que eu tô falando com vocês agora. E meu filho me perguntou, me fez uma pergunta. Papai, quem é o seu pai? Não foi, filho? Vem aqui. Olha aqui. Dá um joinha pra galera aí. Papai, quem é o seu pai? Aí eu olhei pra ele, olhei pra minha esposa, ela me olhou, a gente estranhou um pouco, né? Aí eu falei pra ele, você quer conhecer o meu pai? Daí ele, quero conhecer. Daí eu peguei meu celular, mostrei pra ele a foto do meu pai, falei, ó, esse aqui é o meu pai. Daí ele, Daí eu mandei uma mensagem pro meu pai nessa hora, né? Falei, vou mandar uma mensagem pra ele, quem sabe ele me responde rápido, a gente já faz uma videochamada ali. E ele fala efetivamente com meu pai, né? Já conhece ele ali. Aí eu mandei essa mensagem pra ele, só escrevi assim, coroa. Aí só chegou um Nikezinho lá, né? Um yes. Então ele nem acabou nem recebendo essa mensagem. E cara, sabe, eu fiquei a minha vida inteira guardando mágoa, né, do meu pai. Até hoje eu tenho certa dificuldade de lembrar a data de aniversário por conta disso, né? De todo meu aniversário eu ficava ali perto do telefone esperando meu pai me ligar para me dar parabéns e essa ligação não ocorria. Então isso me deu um bloqueio e por muitos anos eu guardei isso e até hoje eu sinto dificuldade de gravar data de aniversário de pessoas e eu descobri, né, refletindo, que deve ter sido por isso, com certeza, né? E graças a Deus já tem uns 4 anos aí que eu perdoei meu pai verdadeiramente, né? Ele não precisou me pedir perdão e eu mandei uma mensagem para ele aí uns 4 anos atrás, agradecendo ele, falei, pai, muito obrigado por tudo que você fez, por sempre estar em dia com a sua pensão, com a minha mãe. Minha mãe não trabalhava, algumas pessoas conhecem aí da onde eu vim, conhecem a minha história familiar, sabe como é que foi. No início foi bem complicado até ajustar, né, essa questão da pensão, então a gente quase passou fome ali, mas depois que ajustou certinho, meu pai nunca falhou com isso, né? E eu sou muito grato a ele por isso. Graças a ele eu não precisei sair do zero, eu não tive uma estrutura familiar ali, né, onde pai, mãe e tal, mas eu tive essa estrutura, ele me proporcionou, né, a não necessitar de passar fome. Graças a Deus, sempre teve em dia com a minha mãe. E eu agradeci ele, eu falei, pô pai, muito obrigado aí por todos esses anos, você nunca atrasar a pensão e tal. Isso tem uns 4 anos. E, meu, ele se emocionou, ele falou que sempre trabalhou de forma, dando o seu melhor nas empresas que ele passou por conta da pensão, para não faltar, né, a pensão pra gente. Então, ele falou, filho, eu sempre trabalhei pensando em vocês, sempre dei o meu melhor em todas as empresas
pensando em vocês para nunca faltar nada para vocês no quesito financeiro ali, por mais que ele não tenha sido um pai presente. E eu me vi muito nele, né? Hoje eu também pago pensão para 2 filhos meus e sei de todo esse esforço, né? Por mais que são um contexto totalmente diferente, eu tô a 10 minutos dos meus filhos, então a gente sempre tá se vendo aí toda semana. Mas eu me vi muito nele, agradeci, ele se emocionou, ali eu perdoei ele sem ele precisar me pedir perdão, sem ter melação. E foi sensacional, né, isso, né? Uns 6 anos atrás, ele tinha vindo aqui para São Paulo, né, Osasco, e a Érica, minha esposa, foi até ele, né? Teve um churrasco e eu tava de plantão esse dia. E também não tava querendo muito papo, né? Tinha muita mágoa ainda dele. Então ela acabou conhecendo ele quando tava grávida do Pietro, né? E teve esse encontro com ele, conheceu ele. E nesse dia eu não fui, eu tava trabalhando e também não queria ir. Então, mas já tem uns 4 anos atrás que a gente mantém esse contato semanalmente. A gente não se fala todo dia, mas sempre que a gente se fala é uma conversa sadia, graças a Deus. E é muito legal isso daí, né? E meu filho querer conhecer ele, eu fiquei sem entender, né? Até porque a, a gente não fala muito dele, a gente não fala muito do pai da Érica também, que ela não conhece. Então, não sei de onde veio essa curiosidade. O mais louco foi que quando ele perguntou do meu pai, eu mandei a mensagem e ele não me respondeu. A resposta dele veio por volta de umas 11 horas. Isso aí a gente tinha mandado umas 8 da noite, é o horário que a gente estava jantando. Umas 9h30 a gente deita para dormir aqui, a gente dorme bem cedo, umas 9h30, 10 horas. Então ele me respondeu umas 11 horas, 10h30, 11 horas. Eu já estava dormindo e eu vi no outro dia de manhã. Ele perguntou: filho, tá tudo bem e tal? Eu falei: ah, pai, tá tudo bem, e com você? Ah, tá tudo bem. Daí eu mandei pra ele, né? Eu falei: ó, eu te mandei mensagem ontem que o Pietro perguntou de você. Ele falou: papai, quem é o seu pai? Daí eu te mandei mensagem que eu ia te fazer, eu ia fazer ali uma videochamada com você pra ele tá te vendo, né? Aí ele falou: filho, eu tava no Piauí, acho que é Piauí que ele tava, Teresina, alguma coisa assim. Que ele viaja muito, né? Ele fica 2 meses viajando e 20 dias em casa. Ele mora em Taubaté e a gente não tem muito esse contato. Então, esse contato pessoal. Então, ele falou: tava indo para Londrina, né? Peguei um voo do Piauí para Londrina e tinha uma conexão em Guarulhos. E nessa conexão, quinta-feira, tava chovendo muito. Então o voo atrasou e acabou cancelando. E eu tô aqui no hotel, pelo aeroporto, do lado do aeroporto de Guarulhos. Se você quiser, você pode estar fazendo uma videochamada aí, que eu falo com ele. Daí eu peguei e falei: pô, pai, se eu tivesse de folga hoje, eu trabalho um dia sim, um dia não. Então, naquele dia, naquela sexta-feira já era, né? Eu falei pra ele: pô, pai, se fosse meu dia de folga, eu ia aí pra gente almoçar. Isso era de manhã. Daí, não, beleza, mais tarde você vê aí e me liga aqui. Daí eu mandei mensagem pra Erika, eu falei: mano, você não sabe, meu pai tá aqui em São Paulo, lá em Guarulhos. Dela, e aí? Você vai querer ir lá? Daí eu falei: vou. Porque surreal, foi Jesuscidência mesmo, né? Se o Pietro não pergunta do meu pai, eu não ia ter mandado mensagem para ele e ele não teria me avisado que estaria aqui em São Paulo, entendeu? Porque ele pegou um voo para Londrina, conexão em Guarulhos,
parou em Guarulhos, entrou no outro avião e segue viagem. Só que como é que fala? A jesucidência, né? As coincidências é tão louca que caiu um maior pé d'água na quinta-feira somente em Guarulhos, porque aqui na cidade mágica de Oz nem choveu tanto assim. Então falou que lá em Guarulhos caiu um maior pé d'água e com isso não consigo embarcar e ele tava aqui. Daí eu falei, então eu vou aí, pai, mais tarde. Vou sair do serviço mais cedo, pego eles em casa e vou aí. Infelizmente não deu para os meus outros filhos irem, né? Porque eles estavam na escola, não dava para sair mais cedo. O Pietro já estava em casa com a Érica. Então eu saí 1 hora mais cedo da empresa, graças a Deus. O pessoal me liberou 1 hora mais cedo, porque se eu não saísse 1 hora mais cedo, eu nem ia conseguir ter visto ele. Mas como Deus preparou, né, esse encontro, não teria como, né? Saí 1 hora mais cedo, passei aqui chovendo sem parar, um trânsito maluco. Daqui de Oz até Guarulhos a gente levou 1 hora e 50 minutos. Foi um tempo muito longo. Então quase 2 horas aí de viagem. 2 horas eu chego em Taubaté, pô, na casa dele. É muito louco. 19 km demorar 2 horas. Então foi sensacional. A gente chegou lá às 8h30 e o táxi do aeroporto chegou para pegar ele para ir para o aeroporto 9 horas. Então a gente teve esse espaço de 30 minutos, né, de conversa. E o Petrinho que tava aqui ficou cheio de vergonha lá, só com um sorriso no rosto. Meu pai olhou para ele, ele quase um xerox meu, Pietro, na minha infância. A gente se parece muito, um dos meus filhos, que é o único que se parece comigo. Os outros puxou mãe, puxou tio, mas o Pietro é a minha lata quando eu era pequeno. Então, meu pai se emocionou, tenho certeza. Entreguei o meu livro pro meu pai, teve a oportunidade, top. E eu fiquei muito feliz de poder ter dado esse abraço nele, né? Depois de ter perdoado ele verdadeiramente. E ter dado um cheiro foi emocionante. Esses 30 minutos vai ficar marcado para a história, né? Eu tinha até comentado com a Erika, eu falei, mano, Deus tá preparando a gente ver ele hoje e a gente vai ir, não vai parar, não vai ser o trânsito que vai parar a gente, né? Vai que é a última vez que eu veja ele, porque eu fiquei 10 anos sem ver ele pessoalmente. Aí chego lá, o velho cheio de disposição, jogando bola, fazendo exercício todo dia. Todo dia antes de dormir é polichinelo, agachamento, flexão, abdominal. Eu falei, ô velho, você quer ver 100 anos? É isso mesmo? Velho, tá uma máquina. E eu fiquei muito feliz, a gente é muito parecido, tanto o jeito de conversar, jeito de falar, de agir, de contar história. A Erika fala, mano, você é igualzinho seu pai, não só forma física, mas o jeito. O Pietro também, muito igual, e foi sensacional. E o mais estranho de tudo isso foi Deus, né? Preparar esse momento, ter dado esse abraço nele, e foi como se tivesse curado uma ferida aqui dentro. E creio que isso possa ser caminho, canal, né, para tocar outras pessoas também que ainda precisa liberar esse perdão, curar essa ferida, né? A ferida, o perdão, a ferida ela sempre vai existir. Ela se torna uma cicatriz. A gente não precisa esquecer de tudo que aconteceu. A gente precisa superar, né? E graças a Deus já estava tudo superado, né? Já tinha perdoado ele
há uns 4 anos atrás, e foi só um... Esse encontro a gente só selou ali o que já estava acontecendo, né? A gente já se falava algumas vezes por mês, por semana, e eu deixei de carregar esse peso, né? E talvez você aí possa estar precisando ouvir isso. E se você ainda carrega algum tipo de dor, talvez seja uma conversa que ainda você precisa ter. Às vezes, Deus reconstrói coisas que a gente achava que tinha acabado. E se essa história falou com você, comenta aqui. Tem batalhas que a gente passa em silêncio. Tem coisas que só o perdão consegue reconstruir. E às vezes Deus usa os detalhes mais simples para conectar histórias e reconstruir caminhos. E talvez alguém estava precisando escutar isso hoje. Tamo junto?